Primeira parte, em que o nosso herói enlouquece. Quando o dragão rugiu, enfurecido, o cavaleiro da espada valorosa gargalhou. Cuidado, verme! Gritou ele. Chegou sua hora. Você devorou sua última donzela. Ouvindo isso, o dragão soltou outro rugido. Ergueu-se sobre as patas traseiras para atacar o cavaleiro com suas garras terríveis. Abriu a boca, soltou uma rajada de fogo que chamuscou o bravo atacante. Mas não atemorizou. Então a terrível fera avançou para o audaz cavaleiro e... Tio, já faz um tempão que estou chamando o senhor para jantar. Larga esse livro e venha comer. Um tanto hesitante, o tio levantou os olhos do livro. Minha cara Maria, disse ele. Sinto muito não tê-la ouvido, mas o cavaleiro da espada valorosa, num combate mortal com um terrível dragão e... Oh, tio, não me venha com essa história de contos de fada outra vez. Contos de fadas? Contos de fadas? Trata-se de feitos de grandes heróis. Arthur, Lancelot, Ronald. Tio, isso foi há séculos. Agora estamos no século XVI. Pare de viver no passado com todos esses cavaleiros antigos e venha para o presente. O senhor, pelo menos venha jantar. O tio de Maria vivia numa aldeia de um canto empoeirado da Espanha. Era um homem ossudo, de 50 anos, tipo de fidalgos às antigas que ornamenta sua biblioteca com lança enferrujada em um escudo bichado. Artefatos que ajudam a viver no passado. Ele não era casado, naturalmente, mas acolhera a sobrinha em sua casa. Esta então uma moça sensível e tinha seus 18 anos. Uma velha ama dispensava os dois cuidados de mãe. Os amigos que Fidalgo tinha na cidade eram as duas únicas pessoas instruídas: Tomás, o padre, e Nicolau, o barbeiro. O Fidalgo não tinha muito o que fazer, por isso lia. Passava as longas noites de inverno trancado em sua biblioteca. A luz trêmula da vela enchia os cantos da sala com sombras fantasmagóricas de gigantes e de dragões. Ele só lia livros sobre antigos cavaleiros que perambulavam pelos campos em busca de aventuras. Quando chegava o verão, ele se punha ao ar livre e lia sobre as laranjeiras. Ali, entre as sombras bem definidas, não apareciam gigantes, mas o horizonte se estendia à sua frente como um convite. Ao seu redor havia poeiras e moscas, bem distantes. Estava a aventura. O tempo passou. Ele começou a acreditar que as velhas histórias eram verdadeiras. Então o calor, o excesso de leitura, aumentou ainda mais sua loucura. E ele achou também que devia ser um cavaleiro, que devia sair numa expedição em busca de aventuras. O homem vasculhou o sótão de sua casa, revirou pilhas de lixo acumulado ao longo de anos. Finalmente encontrou a armadura do seu bisavô, aquela velha enferrujada e danificada, mas ele arrastou por entre as bagunças que fizeram, desceu as escadas, estendeu-a no chão do seu quarto. Aquilo lhe servia muito bem. Além de limpar e consertar, ele coçava a cabeça, olhando para a armadura, pensando o que será preciso. Lembrou-se
do elmo, onde ele estava. Lá se foi ele outra vez para a escuridão do sótão. Assim que seus olhos se acostumaram novamente ao escuro, ele logo encontrou o elmo. Tratou de remover com cuidado uma ninhada de ratos que havia dentro dele, colocando-os num balde enferrujado. Depois de limpar, consertada e polida, a armadura serviu direitinho, agradando seu próprio espírito insano. O elmo era outra história. A viseira sumira. Ele revirou os aposentos muitas vezes, mas não encontrou. Sua boca e seu queixo ficavam totalmente desprotegidos. Ele poderia sair pelo mundo daquele jeito. Ele não poderia. A única solução era fazer uma nova. E o único material que ele dispunha era papelão. Assim ele se pôs a recortar o papelão com cuidado. Pintou, retocou. Deu por concluído o trabalho de fabricação da viseira. A peça parecia meio estranha, mas o importante era a segurança. O Fidalgo então pegou da espada e deu-lhe um golpe para testá-la. E num instante estava destruído. Lhe tomaram uma semana de trabalho. A viseira que confeccionou em seguida tinha placas de zinco pregadas atrás do papelão. Essa ele não testou. Parecia bastante forte, mas a única coisa que consegui encontrar para fixá-lo o elmo foi uma fita verde. O problema da viseira estava solucionado, mas aquilo era só o começo. Ele ainda tinha mais 3 problemas. O primeiro era saber que nome daria ao seu cavalo. 4 dias queimando os miolos, resultado no seguinte: Rocinante. Esse grande tigre significa grande corcel. Não combinava nem um pouco com o animal, pois ele era só pele e osso. Segundo, todos os cavaleiros tinham suas damas, a quem amavam e honravam. Na aldeia vizinha ele vira certa vez uma lavradora, da qual se agradara. Nunca trocaram uma palavra com ela, mas aquela poderia ser a senhora que prestaria homenagem e enviaria presentes e escravos. Ele a chamou de Dulcinea del Tomboso, a doce dama da aldeia de Tomboso. O último problema era seu próprio nome. Aquele canto temporário da Alemanha em que ele enlouquecera era conhecido por De La Mancha. Então, depois de 8 dias de meditação, o homem finalmente resolveu seu último e o mais desafio problema. Ele batizou a si mesmo de Dom Quixote de La Mancha. Parte 2, em que nosso herói parte. Numa manhã de julho, Dom Quixote saiu sorrateiramente pelo portão de trás de sua casa. Antes que a sombrinha e a ama acordassem, não pense que ele era totalmente louco. Era lúcido o bastante para saber que elas o impediriam de sair se soubesse que ele estava pretendendo. Os campos orvalhados brilhavam à luz do sol e o mundo exalava um frescor que combinava muito bem com o ânimo do Fidalgo. Ele partiu em seu cavalo magro e trajando armadura completa e equipamento com escudo e lança, um verdadeiro cavaleiro andante. Então foi que se deu conta da terrível verdade. Como poderia ser um cavaleiro? Nunca fora armado cavaleiro, era apenas um fidalgo de interior. Como poderia cavalgar pelo mundo defendendo a honra e a justiça se ele próprio era uma mentira? Dom Quixote continuou cavalgando. Incomodado com esse impasse,
O sol se ergueu-se no céu e o calor parecia cozinhar-lhe os miolos de dentro do elmo. Como tal preocupação dando as voltas em seus cérebros. Retalhos de velhas histórias desprendiam-se de sua memória e juntavam-se ao turbilhão de sua mente. Por fim, apoiando-se nos estribos, ele se ergueu, levantou a lança, apontando para o céu e gritou aliviado: Qualquer um pode me armar, cavaleiro. E continuou sua cavalgada, tentando rememorar todas as ocasiões em que, em suas leituras, homens foram sagrados cavaleiro por um estranho qualquer, depois de terem realizado alguma proeza. Ele se esquecia de que ainda não tinha realizado nenhuma proeza, a menos que se considerasse a proeza o fato de cavalgar naquele sol escaldante, metido em trajes de metal. E lá seguia Dom Quixote pela planície poeirenta, sem encontrar nenhuma aventura. E, por falar nisso, sem encontrar ninguém. A ansiedade, o calor, a solidão, a fome, a sede, porque ele esquecera de trazer mantimentos. Devem ter perturbado ainda mais o seu juízo. Ao anoitecer, ele chegou em uma dessas estalagens localizadas estrategicamente para receber viajantes ao cabo de um longo dia de viagem. Em sua mente, Dom Quixote via um cavalo brilhando à luz do sol poente. Via torres erguendo-se a cada canto, as meias acimando muralhas e uma ponte levadiça transpondo um fosso. Duas belas donzelas ao portão que encontrara aberto para receber os viajantes. Olá, donzelas! Gritou Dom Quixote. Nada temas, o defensor da virtude acaba de chegar. As duas criadas, que tinham saído um pouco da estalagem para respirar o fresco do anoitecer, olharam para a fantasia de um traje antigo que parecia uma fantasia. Fora daqui, seu maluco! Dom Quixote soltou um grito de raiva tão alto que o próprio dono da estalagem veio ver a confusão que era aquela. Silhueta recortada contra o céu noturno. Lá estava o guerreiro de livros de histórias gritando para suas criadas e brandindo uma lança. O estalandeiro era gordo e prudente. Sabia que era preciso agradar os loucos e sabia também que o dinheiro deles vale tanto quanto dos outros. Entre, nobre senhor, e seja bem-vindo. Dom Quixote entrou com um grande barulho no pátio da estalagem, assustando as galinhas e espantando os gatos. Ele desmontou de Rocinante e entregou as rédeas ao estalajadeiro. Cuide do meu corcel. Você nunca viu uma montaria tão boa? Não, senhor. Nunca vi mesmo um animal como esse. Assegurou o estrangeiro. Ele evitou dar tapinha nas ancas da Rocinante com medo de ferir as mãos naqueles ossos. As duas criadas vieram ajudá-la a tirar a armadura que os nó da fita que o prendia. O elmo estava tão apertado que ela chegara a quebrar as unhas tentando desatá-los. Traga uma tesoura, disse uma delas. Não, pode deixar. Dom Quixote, com receio, era de que, cortada a fita, ele não achasse mais nada que amarrasse o elmo no dia seguinte. Então Fio d'Água passou a noite toda com as compridas roupas debaixo de seu elmo. Como se revelou impossível levar o copo à boca, teve que matar a sede usando um canudinho de palha. Quando recobrou o ânimo, chamou o dono da estalagem, ajoelhou-se diante dele. Aqui ficarei ajoelhado aos vossos pés, nosso Senhor.
Aqui ficarei ajoelhado a vossos pés, nobre senhor dessa grande castelo, até que atendeis um rogo meu. O estalajadeiro, controlando-se para não rir, respondeu: Sem dúvida. Atenderei a qualquer pedido seu, desde que esteja ao meu alcance. Então, deixe-me velar a capela do castelo durante toda a noite. Peço que me concedeis a honra de armar-me cavaleiro com sua própria espada. O dono da estalagem logo pensou: vou cobrar uma taxa extra por isso. Naturalmente, senhor. Naturalmente. Claro que não havia nenhuma capela na estalagem. Tampouco muito dos quartos disponíveis. Por falar nisso, mas aquela maluquice iria mantê-lo quieto e longe de confusões até a manhã seguinte, pensou o estalajadeiro e acrescentou: Nossa capela, senhor, está sendo reformada. Temos um altar temporário num canto do pátio de nossa estalagem. Por favor, espere aqui enquanto vou providenciar para que esteja tudo pronto para recebê-lo. O homem pegou 2 pranchas de madeira e com elas cobriu junto ao estábulo, próximo a um monte de esterco. Quando o estalajadeiro chamou Dom Quixote, pegou sua sela, sua armadura e sua lança. Os dois atravessaram o pátio iluminado pela estrada, o baixo e gordo estalajadeiro na frente, o futuro cavaleiro alto e magro atrás. Pedaços de metais iam caindo no chão, e cada passo que esse último dava, ele amontoou seus pertences na prancha sobre o tanque, recuou um pouco, ajoelhou-se para fazer suas orações.